pessoal, vamos dar continuidade ao assunto sobre polígonos. O assunto que vamos estudar hoje vai ser classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Vamos aprender a dar nomes ao polígono de acordo com seu número de lados. O assunto se encontra na página 58 do seu livro didático. Então, vamos estudar de forma básica alguns conceitos, algumas características dos polígonos. Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados, que por sua vez são segmentos de retas. Para melhor compreensão, são exemplos de polígono as seguintes figuras. Então, para entender melhor essas características que foi citada, vamos entender com alguns exemplos de polígono. Então, estas figuras aqui são exemplos de polígono. Observe que todos esses polígonos, os seus lados é formado por segmentos de retas, ok? E cada um desses segmentos de retas, quando eles se unem, eles formam uma figura fechada, uma figura plana fechada. Então, os polígonos devem ser uma figura fechada, com todos os seus lados sendo um segmento de retas. Então, observe aqui, nós temos um lado, dois, três, quatro segmentos de retas que formam um polígono. Esse outro polígono, esse outro exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um exemplo de polígono com 5 lados, que todos eles são segmentos de retas. Esse outro polígono, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de retas que formam os lados deste polígono. E esse polígono muito conhecido, que é o triângulo, nós temos 1, 2, 3 lados que são segmentos de retas. Observe que eles formam uma figura plana fechada, então um polígono. Agora, se eu tiver uma figura desta forma aqui, onde eu tenho um lado que não é um segmento de reta, observe que essa parte não é um segmento de reta, ela é uma linha curva. Então, nesse caso, não é um polígono, tá? Pois só é um polígono se tiver todos os seus lados sendo um segmento de reta e se for uma figura fechada. Vamos agora entrar no assunto da classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Os polígonos ele recebem nome de acordo com a quantidade de lados que eles têm. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui o triângulo. Tenho aqui o triângulo tem 3 lados. Por isso o nome dele triângulo. Tri significa 3. Todo o triângulo ele tem 3 vértices, tá? Uma característica dos polígonos é que o número de vértices dele é a mesma quantidade de lados. Se o polígono tem 3 lados, então ele tem 3 vértices. Então vamos conferir. Então nós temos aqui um lado, 2, 3. Então todo polígono que tem 3 lados eu chamo de triângulo. Veja aqui mais exemplos de polígono. Esses polígonos, eles têm 4 lados. Os polígonos que têm 4 lados são chamados de quadrilátero. E todo polígono que tem 4 lados também tem 4 vértices. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. No próximo. 1, 2, 3, 4. No próximo. 1, 2, 3, 4. Então, observe que todos eles têm 4 lados e cada lado é um segmento de reta. E observe que todos eles é uma figura plana fechada. Então, todo polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Então, observe o prefixo, ó, qua. Então, quadri, 4 lados. Mais exemplos. Então, nós temos aqui um polígono de 5 lados. O polígono de 5 lados recebe a nomenclatura de pentágono. Lembra da seleção brasileira, que é pentacampeão? Então, esse pente significa 5. Tá? Então, esse pente significa 5. Então, pentágono é um polígono de 5 lados. E todo
pentágono de 5 lados também tem 5 vértices. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Então, 5 lados, que cada lado é um segmento de reta. Então, todo polígono de 5 lados é chamado de pentágono, e se ele tem 5 lados, também tem 5 vértices. Lembrando que os vértices são cada encontro dos lados, das arestas, né? Podemos chamar os lados também, segmentos de reta, de aresta. Então, cada cantinho desse se chama de vértice. Vamos ver mais outro exemplo. Nós temos aqui um exemplo de polígono de 6 lados. O polígono de 6 lados ele recebe o nome de hexágono. Então, observe o prefixo hexa. Lembra que a nossa seleção perdeu o hexacampeonato? Então, esse hexa significa 6. Esse prefixo hexa significa 6. Então, hexágono. Então, se são 6 lados, então são 6 vértices. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, total de 6 segmentos de retas. Outras classificações dos polígonos. Nós vimos até o polígono de 6 lados. Após o polígono de 6 lados, nós temos o polígono de 7 lados, que recebe o nome de heptágono. Então, o polígono de 7 lados recebe o nome de heptágono. E esse prefixo hepta significa 7. Ok? E nós temos o octógono, que é o polígono que tem 8 lados. O prefixo octo significa 8. Nós temos o eneágono, que é o polígono que tem 9 lados. Enea significa 9. Nós temos o decágono, que é um polígono que tem 10 lados. E o prefixo deca significa 10. Nós temos um decágono, que é o polígono que possui 11 lados. E o prefixo deca é 11 lados, significa 11. Temos o dodecágono, que é o polígono que possui 12 lados, e esse prefixo dodeca significa 12. Temos o tridecágono, que é o polígono que possui 13 lados, e observe que o prefixo trideca significa 13. Tri de 3 e deca de 10. O tetradecágono é o polígono que possui 14 lados e o prefixo tetra, deca, significa 14. Temos o polígono ainda de pentadecágono, que é o polígono que possui 15 lados. O seu prefixo pentadeca significa 15. Temos o hexadecágono, que é o polígono de 16 lados. E o prefixo hexadeca significa 16. O heptadecágono, que é o polígono que possui 17 lados, o prefixo heptadeca significa 17. Octodecágono, polígono de 18 lados, octodeca significa 18. Eneadecágono, que é o polígono que possui 19 lados, e o prefixo eneadeca significa 19. E por último, temos o icoságono, que é o polígono de 20 lados, e o prefixo significa 20. Pronto. No seu livro, na página 58, essas são as questões que vocês vão fazer, questão 1 e questão 2. Na questão 1, vocês vão observar esses polígonos e vão dar um nome a eles de acordo com o número de lados. Se tiver 3 lados é triângulo, se tiver 4 lados é quadrilátero, se tiver 5 lados é pentágono e assim por diante. Na questão 2, vocês vão observar essa placa de trânsito. Ela tem um formato de octógono. Então, aí, após observar essa placa e relembrar o que foi estudado, vocês vão conversar. No caso, como a gente está em quarentena, então nós vamos conversa aí com seus familiares e digo por que desse nome octógono. Por que é chamado de octógono? Por que um polígono ele recebe esse nome de octógono? Aí você escreve a sua observação. E na B, você vai assinar um X nesses quadrinhos que esses desenhos, quais desses desenhos são octógonos? E depois você vai desenhar mais octógonos. Aí você primeiro, abaixo de você saber quantos lados tem um octógono.
Então, se você souber quantos lá tem um octógono, então você vai descobrir qual desses três é um octógono e depois você desenha mais outros. Ok? Até a próxima aula.